Porta-voz e apresentadora do podcast Israel State of a Nation, ela retorna ao programa. Bom dia! Ilan. Olá, Júlia. Obrigado. Fomos acordados por sirenes de mísseis às 6 da manhã, então não sei se o dia é bom. Não, tem isso. Se você assiste à BBC ou ouve nossos porta-vozes do governo, pensaria que Israel simplesmente acordou e disse: sabe de uma coisa? Acho que vamos simplesmente lançar alguns mísseis contra o Irã e eles deveriam levar um puxão de orelha. Você pode nos explicar como isso aconteceu? Porque muita gente parece estar um pouco confusa sobre isso. Sim, o regime iraniano lançou várias salvas de mísseis contra Israel para proteger seu exército por procuração, o Hezbollah, no Líbano. O Hezbollah é uma milícia libanesa que recebe ordens do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Eles têm disparado drones e mísseis contra Israel, atingindo casas e matando soldados israelenses. E o Irã quer manter o Líbano sob seu domínio como uma colônia iraniana. Então eles intervieram e disseram: Israel, se você continuar atacando o Hezbollah e impedindo-o de tentar lançar mísseis, nós vamos atacar Israel. E Israel continuou, atacou o Hezbollah. Israel não permitirá que seu povo seja alvo fácil. Agora o Irã retalia com mísseis contra cidades israelenses. E é absolutamente fundamental que o regime iraniano não seja autorizado a tratar o Líbano como seu quintal. O Irã não tem o direito de ditar o que acontece no Líbano. Israel quer o Hezbollah fora. Talvez mais importante, o governo libanês quer o Hezbollah fora. E o regime iraniano agora está intervindo para proteger seu exército por procuração. Essa ligação entre as duas arenas precisa ser desconectada. E claro, o Hezbollah, quero dizer, essa tem sido uma batalha de longa data, mas o Hezbollah realmente lançou novos ataques contra Israel em 8 de outubro de 2023, logo após o ataque do Hamas vindo de Gaza. Sim, 7 de outubro foi o tiro de abertura de uma guerra regional contra Israel em múltiplas frentes pelo regime iraniano e seus forças por procuração. Depois que o Hamas invadiu para massacrar jovens em um festival de música e levar crianças como reféns, o Hezbollah se juntou à luta. Começou a disparar mísseis do Líbano no norte contra o norte de Israel. O plano original era invadir também, capturar território e perpetrar um massacre, assim como o Hamas. É por isso que Israel está determinado a afastar o Hezbollah da fronteira, porque todo dia que o Hezbollah ainda está no sul do Líbano, é um risco de outra invasão, outro ataque a uma cidade ou vila israelense, com a perpetração de atrocidades bárbaras. Então Israel quer afastar o Hezbollah e não vai deixar o Irã intervir para tentar salvá-lo. E claro, essa parte do sul do Líbano, da qual Israel foi acusado, você sabe, de meio que tomar e invadir, na verdade deveria ser uma zona tampão independente, monitorada pela ONU, que falhou em fazer isso. É por isso que você tem, sabe, lançadores de foguetes do Hezbollah comprados e financiados pelo Irã em casas no sul do Líbano, usados contra o povo israelense. Para mim é muito claro. Quando perguntam qual deveria ser a resposta de Israel, penso qual seria a nossa se vizinhos fizessem o mesmo. Estou certa disso. Nós não diríamos, vamos todos acalmar as coisas e não fazer nada. Mas que tipo de dano isso causa às relações entre Israel e os Estados Unidos, e especialmente entre Netanyahu e Donald Trump? Donald Trump tem sido um grande amigo de Israel desde que foi eleito pela primeira vez. E ele e Netanyahu parecem ter trabalhado em estreita colaboração tanto na guerra de 12 dias quanto neste conflito com o Irã. Há uma clara diferença quanto ao desespero de Donald Trump em fechar um acordo com o Irã, reabrir o Estreito de Hormuz e mostrar aos americanos e republicanos que está encerrando mais uma guerra. Enquanto Netanyahu e os israelenses é uma perspectiva muito, muito diferente, porque ainda existe essa ameaça na fronteira deles. Quão grande é a divisão que foi criada entre esses dois países e esses dois líderes? Espero que a Grã-Bretanha não se torne o saco de pancadas do regime iraniano. Quando digo eu, provavelmente sim, para ser justa, Eilon Levy. Bem, Não sei, para ser justa, acho que não temos mísseis para revidar, sendo sincera. você parece muito confiante quando diz que eles não pediriam imediatamente uma desescalada, mas eu acho que todo cidadão britânico deveria saber que talvez seja isso que o governo faria, e está dizendo aos israelenses: ok, o regime iraniano está lançando mísseis contra suas cidades, dê a outra face. Ah, não funciona assim, e espero que a Grã-Bretanha não faça isso. Olha, Israel e os Estados Unidos têm interesses convergentes aqui porque somos aliados, mas dois países soberanos. Os Estados Unidos querem encerrar a guerra com o Irã, sair, conseguir um acordo que possam vender ao público, porque isso tem sido muito impopular internamente nos Estados Unidos. Israel tem um interesse diferente.
Israel não quer ser arrastado para novas rodadas de combates com o Irã a cada 6 meses, porque não podemos arcar com isso. Porque sempre que o Irã lança mísseis contra nós, escolas e teatros fecham, voos são cancelados, companhias aéreas estrangeiras suspendem voos e seguimos presos nesse ciclo. É por isso que Israel quer acabar com a ameaça militar do regime fanático e fundamentalista que nos cercou com terroristas. Israel pode fazer isso? Levi, você consegue eliminar essa ameaça do Hezbollah? Porque o Hezbollah é uma situação completamente diferente do Hamas. Quero dizer, em termos de escala, quero dizer, o Irã e o Hezbollah não vão deixar o Hezbollah desaparecer tão cedo. É uma enorme rede terrorista, é uma milícia gigantesca. Também é uma grande organização de tráfico de drogas e pessoas, incluindo o tráfico sexual infantil. Bilhões de dólares estão em jogo, tanto no que eles financiam quanto no que conseguem arrecadar com essas atividades nefastas. Existe alguma possibilidade de que Israel consiga simplesmente se livrar do Hezbollah? Não sozinho, mas vou te dizer a diferença entre o Hamas e o Hezbollah. O Líbano odeia o Hezbollah. O governo libanês quer que o Hezbollah se desarme. Os Estados Unidos querem que o Hezbollah se desarme. Eles só têm o Irã como aliado, e é por isso que continuam atacando com o apoio iraniano. Israel e Líbano estão realizando negociações de paz. Eles querem ter paz. Eles disseram: não estamos em guerra. O problema é o exército por procuração do Irã, que deve se desarmar por causar sofrimento a ambos os lados. Então, a esperança é que a campanha defensiva de Israel contra o Hezbollah primeiro enfraqueça o alvo para que os libaneses possam acabar com o que restar dele. E segundo, crie urgência para que o governo libanês, que tem evitado confrontar o Hezbollah e não quer lutar contra essa milícia, tome uma atitude. Para entenderem que precisam confrontar essa milícia libanesa que está usando seu território para ataques contra Israel, ou isso vai acabar mal para o Líbano. Então, a esperança é que possamos fazer isso junto com o Líbano, não sozinhos, mas isso significa que o Líbano realmente precisa acordar e entender que não pode fugir de mais uma confrontação com o Hezbollah. A responsabilidade é deles. Agora é a hora. Eilon Levy, ex-porta-voz do governo israelense e apresentador do brilhante Israel State of a Nation.